Muito bem, estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e a matéria que nós estamos vendo é ética cristã. A ética cristã engloba algumas coisas questionáveis na nossa sociedade secular. Na lição de número 7, iremos falar da genética, da engenharia genética, brincando de Deus ou brincando com Deus. Qual é a finalidade da genética? A princípio, entender a nossa hereditariedade. Mas desde as ervilhas de Mendel, muita coisa mudou. Concebemos o bebê na proveta, clonamos a ovelha, Dolly, sequenciamos o genoma humano e na ânsia pelo inconcebível mantemos-nos a pesquisar as células-tronco embrionárias. Nos laboratórios, confundimos com os tubos de ensaios ao imaginável. Enfim, não conseguimos mais disfarçar nossas reais intenções. Será que não estamos tentando brincar de ser Deus? Já que nossas conquistas parecem não ter limites, por que não superar a ficção? O que parecia factício apenas no cinema já começa a saltar das telas e assombrar o mundo real. Esse admirável mundo novo não se resume a descobertas, presume-se soberba indiferentemente a ética mínima. Talvez Mendel não imaginasse quantos desafios a genética haveria de suscitar nos 2 últimos séculos. Desafios esses, aliás, que trazem sérias implicações científicas, filosóficas e teológicas. Foi-se o tempo em que nossas demandas morais eram resolvidas monossilaicamente, um sim ou um não. Bastava. Agora tudo mudou. Nesses dias inquietos e trabalhosos, somos constrangidos a ir além da mera argumentação, pois estamos preparados a fim de apresentar com sabedoria e mansidão as reivindicações da ética cristã. Não somos contra a ciência, todavia, assustamos com os rumos que ela toma, a passos largos. Vai pesquisar, é preciso profanar as leis do Criador, se é preciso fazer isso. Vamos ao esboço dessa lição, nós vamos englobar 7 textos. No texto 1 falaremos da genética, os avanços da ciência. Texto 2, trataremos da história da genética. No 3, a genética no âmbito bíblico-biológico. No 4, a fertilização in vitro, uma técnica que nem sempre é transparente. No texto 5, trataremos células-tronco e os limites da esperança. Texto 6, o clone é uma ilha. E texto 7, uma sociedade genética e perfeitamente integrada. Vamos então à genética. A genética, os avanços de uma ciência. Já bastante avançado em suas pesquisas, declarou Gregor Mendel: meus estudos científicos têm me proporcionado grande satisfação. Estou convencido de que não demorará muito para que o mundo inteiro venha conhecer os resultados do meu trabalho. Com base em seus experimentos, a ciência volta-se a um mundo ainda por descobrir e agora constata que a vida é mais inesperada e surpreendente do que revela o microscópio. Vamos à definição da genética. Foi o cientista inglês William Bateson, que viveu em 1861 a 1926, quem introduziu a palavra genética no glossário da biologia. O termo é oriundo do vocábulo grego geno, que significa fazer nascer. A genética, portanto, é a ciência que tem por finalidade a pesquisa da herança biológica. Ela busca fazer com que se processe a transmissão dos caráteres morfológicos, estruturais,
fisiológicos e bioquímicos de uma geração para outra, os seres de uma mesma espécie. Quais são os objetivos da genética? Visando o estudo do Gênesis, a genética possui, entre outros, os seguintes objetivos: estudar a origem do genes, determinar as características biológicas transmitidas de pais para filhos, investigar como se dá essa transmissão, analisar os fatores que definem as características hereditárias. Em síntese, a genética fornece instrumentos para se investigar a estrutura e as funções dos genes. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. O termo genética, oriundo do vocábulo grego gênero, significa, letra A, fazer nascer. 7.1, fazer nascer. Texto 2, ou 7.2. A genética é a ciência que se dedica a pesquisar, aqui, todas estão corretas, a origem do Gênesis e a herança biológica, a transmissão das características biológicas de pais para filhos e os fatores que definem as características hereditárias. Portanto, 7.2, todas estão corretas. Vamos ao texto 2, a história da genética. A história formal da genética tem início com Gregor Mendel, 1822 a 1884. Nascido no atual território da República Tcheca, interessou-se ainda menino pela ciência. Seus talentos não passaram despercebidos. Na escola foi promovido de série em série, numa sucessão de excelentes notas. Sua disciplina era louvável. Já na capital do Império Austro-Húngaro, ingressa na Universidade de Viena. Ali, estimulado pelo ambiente acadêmico, dá início à sua educação científica, entregando-se à botânica e à meteorologia. Premido por alguns problemas de saúde, o jovem Gregor busca a paz no monastério, onde se abandona as ciências. Entre 1856 e 1864, começa os experimentos que o levarão a descobrir as leis da herança genética. Ele acreditava que as causas da hereditariedade começavam a se processar quando os casais geram filhos, prosseguindo com a reprodução desses. O experimento que ele realizou com as ervilhas. Já professor de ciências naturais na Escola Superior de Brno, dedica-se Mendel ao cruzamento de diversas plantas, entre as quais feijões, chicória, bocas de dragão e principalmente ervilhas. Nos 7 anos seguintes, ele registra minuciosamente seus experimentos. Em seguida, estuda as espécies animais. Inicialmente, cruza 2 tipos de abelhas, e procedentemente do Egito e a originária da América do Sul. O resultado foi um novo tipo de abelha, agressiva, mas de excelente mel. Entusiasmado, funda a Sociedade de Apicultura de Brno. Constrangido pela administração de seu monastério, Gregor Mendel abandona as atividades científicas e suas pesquisas por causa disso, e só veriam a ser conhecida após a sua morte. Ele escreveu os ensaios com plantas híbridas. A hereditariedade obtida é a fecundação artificial. No início do século XX, ambos os livros foram encontrados pelo cientista alemão C. Cornis. A enciclopédia Mirador descreve suas experiências, dizendo que Greg Mendel era um monstro austríaco interessado em descobrir o mecanismo íntimo das características de transformação biológica, dedicada no meados do século XIX. Seu pioneirismo, talvez a genética não fosse hoje a ciência admirável, desafiadora que é. Ele descobriu os seus princípios mostrando a importância do Gênesis e, logicamente, a nossa hereditariedade.
uma das descobertas do DNA, ao analisar os glóbulos brancos extraídos e ferimentos infeccionados, o bioquímico alemão Johann Friedrich Mescher, que viveu de 1844 a 1895, descobre em 1869 o DNA. Sua descoberta até parece um feliz acaso. Já entretido nas pesquisas, começa a distinguir o emaranhado de células, uma substância ácida e ainda desconhecida, devido à aparência dessa. 30 anos depois, Richard Altman, 1852 a 1900, aprofunda as pesquisas de seu compatriota e comprova-lhe as validades. Ao contínuo empresta à substância uma nomenclatura mais formal e científica, ácido nucleico. Nas épocas seguintes, a ciência pouco importância daria às pesquisas de Mescher e Altman. Mas em 1943, Oswaldo Avery, 1877 a 1955, realiza a pesquisa que representou um grande avanço ao modificar o DNA de um micro-organismo. Observou que a mudança poderia levar numa bactéria inócua e tornar-se infecciosa. 10 anos depois, James Watt e Franz Crick descobrem a estrutura do DNA. A descoberta do DNA já era algo grandioso, representando o imaginável nas pesquisas sobre as origens da vida. Qual é a estrutura desse composto orgânico? E a resposta viria de 3 cientistas. Entre 1951 a 53, os ingleses Francis H. Crick, 1916 a 2004, e Mauricio Wilkins, 1916 a 2004, juntamente com o norte-americano James D. Watson, nascido em 28, lograram descrever a formação básica e substância a cada dia e ganhava mais fama. Antes de conhecermos a estrutura do DNA, vejamos como ele é realmente. DNA, também conhecido como ácido desoxirribonúcleo. DNA é o composto orgânico cujas fórmulas ou moléculas trazem as instruções genéticas responsáveis pelo desenvolvimento dos seres vivos. Nele se acha a transmissão da hereditariedade. Esse ácido ribonucleínico, responsável pela sintetização das proteínas celulares e seus segmentos, é uma molécula constituída de cadeias formadas de 4 bases químicas e purinas, adenina e a guanina, adenina de A e guanina de G, e as primidinas, citocinas de C e timinas de T. Até parece complicado. Ainda bem que esse livro não é de ciência, mas sim de ética, em vocabulário especial para descrever a maravilha do nosso Pai Celeste. Particularmente, acho muito bonito o desenho do DNA, do ácido nucleônico, e até parece uma escada de espiral, chamada ao encontro daquele que o criou, o projeto Genoma Humano. Antes de tecermos algum comentário sobre esse projeto, que demandou tanto dinheiro e expectativa, vejamos o que genoma, o termo que foi criado em 1920 pelo botânico alemão Hans Karl Albert Winckler, viveu de 1877 a 1945. Em palavras mais simples e diretas, o genoma é o conjunto de genes presente numa espécie e é responsável pela informação de nossa hereditariedade. O genoma, pois, representa a soma dos genes, que haveria de definir o nosso desenvolvimento e de como ele é transmitido, e bem como também as doenças e falhas genéticas. O genoma humano é formado pela sequência
de 23 pares de cromossomos que se encontram no núcleo de cada célula diploide. Essa, por sua vez, representa um conjunto duplo de cromossomos homólogos. Apesar dessas informações e da nossa hereditariedade, por isso foi criado o projeto Genoma Humano, iniciado em 1990 pelo Departamento de Energia do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Seus objetivos são os seguintes: identificar os genes humanos, sequenciar as bases que o compõem, armazenar as informações, desenvolver novos métodos, transferir as tecnologias obtidas com o projeto e abrir novas fronteiras. Em 14 de abril de 2003, a coordenação do projeto expandiu a comunidade à imprensa, informando que a iniciativa foi concluída de maneira satisfatória. Quase a totalidade do genoma humano havia sido sequenciado com precisão por aproximadamente 100%. Tendo em vista, o resultado era inevitável, afinal, o mistério da vida foi enfim revelado. Apesar dos avanços advindos do projeto Genoma Humano, os cientistas vieram a comprovar que tudo o que já sabíamos da vida é mais complexo do que supomos. Somente o seu autor e conservador poderá explicá-la. Vamos ao Marx C para certo e para errado. Aí, 7.3. A história formal da genética teve início com Gregor Mendel, que viveu de 1822 a 1884, quando iniciou seus experimentos fazendo cruzamento de diversos animais. Certo. A descoberta do DNA não representou qualquer avanço nas pesquisas sobre as origens da vida. Errado. O DNA é composto orgânico de cujas moléculas trazem as instruções genéticas responsáveis pelo desenvolvimento de seres vivos. Certo. 7.6. O genoma é o conjunto de genes presente numa espécie e é responsável direto pelas informações de nossa hereditariedade. Certo. Em 1990, buscando a resposta às muitas perguntas sobre a nossa hereditariedade, foi criado o projeto Genoma Humano. Certo, novamente. Dentre os objetivos do genoma humano estão identificar os genes humanos e sequenciar as bases que compõem nosso genoma. Certo. 7.9. O projeto Genoma Humano, do qual durou 13 anos, não suscitou qualquer questão ética no mundo filosófico nem no religioso. Errado. Esse projeto trouxe várias questões éticas. 7.10. Apesar dos avanços do projeto Genoma Humano, comprovou que já sabíamos, a vida é mais complexa do que supomos. Somente o autor e conservador pode explicá-la. Certo. Vamos ao texto 3, a genética no âmbito bíblico-teológico. Se os geneticistas se voltassem à Bíblia, descobririam que a engenharia genética não começou propriamente com Gregor Mendel. Tanto surpreso, iríamos concluir que essa engenharia começou com o próprio Deus, que deu início à manipulação dos genes. Mendel só viria a explorar a possibilidade milhares de anos depois. Além disso, o segundo capítulo de Gênesis reconhece a criação da mulher de um modo fantástico, como um relato literal que não agride nem a razão e nem fere a ciência. Deus cria a engenharia genética. Então, Deus fez cair um pesado sono sobre o homem. E esse adormeceu, tomou uma de suas costelas, aí ó, a ideia da célula-tronco, e fechou a carne no lugar. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher. Ele trouxe e disse o homem, essa é afinal osso dos meus ossos, e de fato era, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem a seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Na formação da mulher, Deus não agiu apenas como um sentencista,
mas atuou como um cirurgião. Vejamos o início do procedimento operatório pelo Criador. Extrair do homem um material genético necessário à formação de nossa primeira mãe. A cirurgia. Deus interviu cirurgicamente no corpo de Adão, fez ele cair num profundo sono. Isso tem início a anestesiologia. Pelas pesquisas médicas, na história da medicina, a anestesia só viria a ser utilizada em 16 de outubro de 1846, onde o Dr. John Collins Harry realizou em Massachusetts, em Boston, a remoção de um tumor de pescoço do jovem Gilbert Albert, de 17 anos. Na engenharia genética, o estado de Adão, agora já sedado, o Senhor abriu-lhe o peito, torna uma costela, e a partir dessa forma a mulher. Deus lhe apresenta a mais bela criatura, que foi o final de uma engenharia genética de todos os tempos. Se pode notar que o Senhor realizou uma cirurgia perfeita, e além dessa cirurgia, desenvolveu a partir de uma costela um outro ser. Deus foi além da mera clonagem. Deus formou outro ser, uma pessoa autônoma, forte, sadia e belíssima, como foi a mulher. E Adão disse: essa é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Deus, então, gerou a mulher a partir de Adão. Deus, então, é o geneticista por excelência. O material genético que o Senhor formou a mulher encontrava-se na costela do homem. Ao escolher a costela, Deus sabia que nosso osso chato e curvado havia células necessárias para completar a sua criação. A preocupação divina com a genética humana. Ao criar o ser humano, Deus o abençoou, de modo que tudo particular. E seu decreto era claro: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, é uma bênção especial, antes de tudo, a reprodução também, que Deus permitiu ao ser humano que entre um homem e uma mulher pudesse nascer outro ser. Entre os egípcios, essa endogomania era bastante comum. Haja visto o faraó Ramsés II, defensor ferronho dessa prática de uniões endogâmicas dos primeiros casais entre irmãos. Para o rei, o incesto era uma prática corriqueira, por uma razão fortemente religiosa. Os seus deuses eram incestuosos, Osíris e Ísis, embora irmãos, viviam de acordo com a mitologia egípcia. A consanguinidade custaria caro ao Egito. A 18ª dinastia, da qual Tutankhamon, nascido por volta de 1327, era o seu mais ilustre representante. Desapareceu não em consequência de guerras ou atentados, mas devido a problemas genéticos. No Egito, a infertilidade dos defeitos congênitos eram bem acentuados. E isso nós notamos também que Deus já havia instruído em Levítico 2, 18, verso 2 a 16. Fala aos filhos de Israel e diz: eu sou o Senhor vosso Deus, não fareis segundo as obras a terra do Egito, em que habita não fareis ali. Se observarmos esse mandamento, seria mais saudável do que a nação mais poderosa daquele tempo. Bendito será mais do que todos os povos, entre ti nem homem nem mulher estéril. O Senhor afasta do seu povo toda enfermidade. O Egito, embora rico e poderoso, era terrivelmente enfermico. Não foi o caso que Plínio escreveu em 23:79, descrevê-lo como a mãe das piores moléstias, o Egito, como terra geneticamente perfeita. Depois de haver explorado o interior de Canaã, os 12 espias retornaram a Moisés e fizeram um relato, trazendo dos frutos daquela terra, um enorme cacho de uvas.
mostrando aqui que em nenhum lugar havia uma flora tão genética perfeita como na terra de Canaã. Ali também a fauna era pródiga e rica. Ali havia leões, tigres e ursos. Aquele pequeno território, encravado geograficamente, espiritualmente, havia tudo de belo. Na verdade, em Israel, temos todos os climas de todas as partes praticamente do planeta. E ali se dá o desenvolvimento e a criação de campos, de animais, de uma forma maravilhosa. Por isso que é chamada a terra que mana leite e mel. Os hebreus utilizaram dessa terra, usufruindo de toda a produtividade e beleza, mas erraram em não observar o ano sabático, que Deus havia instituído, que a terra deveria descansar. A terra de Israel debilitara-se de tal forma nos dias de Cristo que já era notável suas fraquezas e enfermidades. Tanto é que Jesus andou curando toda a espécie de males que havia. Espiritualmente e geneticamente, a terra que outrora manava leite e mel, agora estava enferma. O painel genético de Deus. No capítulo 28 de Deuteronômio, há 2 painéis genéticos. O primeiro é o da bênção e o segundo, o da maldição. Se os hebreus observassem as ordenanças divinas, seriam um povo abençoado. Os israelitas muito sofreram por causa de suas rebeliões, mas o Senhor não os deixou nem os desamparou. No cumprimento das profecias, eles foram repatriados 19 séculos depois, florescendo em pleno deserto e possuindo uma agricultura de inigualável excelência. Além disso, é um país saudável, cujos avanços na área médica são elogiados. Mas bênçãos não terminam aí. O Senhor tem outras promessas admiráveis para cumprir na época áurea da vinda do Messias, o Salvador, o milênio, aonde um jovem terá apenas 100 anos. E nós vemos que isso é o Criador agindo na sua criação. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. Segundo o autor, Cláudio Honor de Andrade, foi o próprio Deus que deu início à manipulação do Gênesis, certo? A criação da mulher descrita no 2º capítulo de Gênesis não é um conto fantástico, mas um relato real que não agride a razão e nem fere a ciência, certo? Ao afirmar, essa é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne, Adão reconheceu entre si e Eva uma perfeita identidade genética, certo? 7,14, ao extrair de nosso pai Adão o material genético necessário à formação de nossa primeira mãe, o Criador garantiu entre ambos a identidade genética. De outra forma, a humanidade teria desaparecido em Adão, certo? 7,15, ao criar o ser humano, Deus o abençoou de um modo tão particular, pois aquele único tronco genético, a humanidade haveria de se multiplicar e ocupar toda a terra, certo? A endogomania necessária no princípio para a multiplicação da humanidade foi mais tarde proibida por Deus para não comprometer a perpetuação, certo? Endogomania, muito comum entre os faraós do Egito, bem como entre os Habsburgos da Europa, resulta em descendentes saudáveis e perfeitos. Errado. Muitas vezes gera problemas genéticos. Em Levítico 18, 2 a 16, vemos Deus liderando as uniões consanguíneas entre os israelitas, certo? No painel genético de Deus, apresentado no capítulo 28 de Deuteronômio, a saúde do povo e a terra está condicionada à observância das ordenanças divinas, certo? Vamos agora ao texto 4. Falaremos da fertilização in vitro, uma técnica que nem sempre é transparente. A fertilização in vitro, também conhecida como bebê de proveta, já é coisa do século passado. Suas implicações éticas e teológicas, porém, continuam a gerar novas polêmicas.
Nesse debate ressurge a antiga questão: será que nós é moralmente permitido interferir no campo tão reservado da genética? Precisamos realmente esse tipo de assistência e reprodução específica? Ou qual é o destino dos embriões que não são utilizados? Tudo isso são questões éticas. Gostaria que o Dr. Robert Eduardo, pioneiro da fertilização in vitro, ajudasse-nos a diminuir tais dilemas transcorridos nessa década. Falamos da fertilização in vitro, que é uma técnica de reprodução médica, assistindo consistente na fecundação do óvulo materno em laboratório, a fim de introduzi-lo em seu estado embrionário, na cavidade uterina, e dar-se imediatamente. O material genético utilizado nem sempre é o do casal, em alguns casos, gerando até situações embaraçosas. Na esteira desse método surgiu também a problemática da barriga de aluguel. Será que Aldous Huxley chegou a imaginar tais coisas? Certamente achava que isso haveria de ocorrer num mundo remoto e não admirável. E nasce, em 25 de julho de 1978, o primeiro bebê de proveta na cidade inglesa de Bristol. Os responsáveis por esse projeto do Bourne Hall Clinic em Cambridge foram os médicos britânicos Robert Edward, de 1925 a 2013, e Patrick Stoppoy, de 1913 a 1988. Hoje, Louise Brown, já adulta, é um dos mais expressos emblemas da moderna genética. No Brasil, o primeiro bebê de proveta nasceu em 7 de outubro de 1984 e trata-se de Ana Paula Bittencourt Caldeira, natural da cidade paranaense de São José dos Pinhais. O processo de fecundação in vitro, inicialmente a mulher é submetida a uma estimulação ovárica. Obtida dos óvulos são recolhidas através de uma ultrassonografia transvaginal. Já no laboratório, são fecundados por espermatozoides que foram devidamente preparados. Em seguida, óvulos e espermatozoides, posto numa proveta, conseguem interagir. E esse processo é bem sucedido. Os embriões não tardam a aparecer. E nesse processo, os pequeninos são introduzidos no útero materno ou da própria mãe ou de outra mãe. O descarte dos embriões. Na fertilização, a genética extrairá da mulher 15 óvulos em média, e desde que fertilizada em torno de 10, a candidata agora será implantada 2 a 4, e o restante será congelado numa temperatura 250 graus negativos. Se o casal quiser mais filhos, recorre à genética e os embriões são colocados no útero da mãe. E esse descarte, podemos jogar fora aqueles que não são utilizados, podemos chamar isso de um assassinato, porque são vidas em potenciais. O embrião congelados são pessoas? Podemos dizer isso? O pré-embrião, que vem a ser isso. O embrião é, de fato, uma pessoa? Ele pode ser gerado como um ser humano? E aí podemos chamá-lo de pré-embrião e tirar a vida desses potenciais seres humanos que viriam. Então vemos aqui a descrição da ciência. O óvulo, que já é fertilizado pelo espermatozoide, com os cromossomos masculinos e femininos, levarão menos de 24 horas para se unir e continuar o processo de reprodução. Uma esfera fechada. Esse, que é pequeno ainda, menor que uma cabeça de alfinete, é o blastocisto. Nesse estágio, o embrião fixa na parede do útero e processa o nome de nidação e tem início a formação da placenta, responsável pelo fornecimento de oxigênio e nutrientes ao novo ser. Dessa descrição, concluímos que um pré-embrião ou embrião, quando eu prefiro acreditar, pode ser criado à imagem e à semelhança de Deus,
e como tal, pode ser sim um ser humano. De acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano é uma pessoa desde a concepção até a sua morte natural. Por conseguinte, os embriões congelados são sim pessoas, quer tenham dias, quer 8, não importa, eles estão congelados. Aí surge a outra pergunta: os embriões congelados, será que têm alma? Talvez é uma pergunta que tem alma nem coração, mas os embriões ainda congelados têm uma alma imortal, que lhes anima o ser desde o instante que foram fecundados. Toda vez que é fecundado, o espermatozoide penetra no óvulo, permitindo o nascimento de outro ser humano. Assim, o embrião congelado a 250 graus negativos é movido também por uma alma imortal. E quanto ao descarte daqueles que não são utilizados, os embriões congelados, é homicídio? Em alguns países, entre os quais o Brasil, é lícito usar embriões congelados em pesquisas, mas que legalidade tem a ver com a moralidade? Na Alemanha de Hitler, a eutanásia era judicialmente válida e matava-se as pessoas e injetava o lixo hospitalar. É um homicídio covarde duplamente qualificado entre o autor e conservador da vida. Continuemos. É lícito utilizar embriões congelados em pesquisa célula-tronco embrionária? Trata-se de outro assunto. Que é lícito recorrer à fertilização in vitro? Todas as perguntas são bem incômodas e deve o casal cristão optar por essa fertilização? Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se o casal recorre à fertilização in vitro, não cometerá ilicitude. Todavia, nem tudo que é ilícito convém aos que servem a Cristo, pois a ética cristã transcendente das leis terrenas foi o que o apóstolo Paulo deixou bem patente aos irmãos coríntios. Por que não a adoção em vez da fertilização in vitro? Há inúmeras crianças abandonadas e elas poderiam ter um lar, mas outros preferem optar pela fertilização in vitro. Na estimulação ovária são recolhidos de fato os melhores óvulos e aí faz-se uma seleção em laboratório, mas no artificial não pode garantir a seleção dos mais aptos. Hoje, nessas seleções, pode-se escolher o tipo de criança que quer nascer. E tudo vem formoso de Deus no seu tempo. Considerando ainda outros problemas igualmente graves, a fertilização pode levar a mulher a engravidar de gêmeos, trigêmeos e até mesmo quadrigêmeos. E isso pode ocorrer. O casal prepara uma tarefa desproporcional às vezes sua capacidade física e econômica. Como o casal lidará com sua consciência, sabendo que seus embriões foram achados congelados numa clínica? Os pais que cederam material, os novos pais que vão utilizar isso na sua fertilização. Será que isso é um artifício que só traz angústia e tormentos? Ou podemos retorquir a alegria de um filho, tudo compensa? Não posso negar a satisfação de aconchegar um bebê ao peito, sentir o cheirinho, desfrutar a angélica presença. Entretanto, esses bebês são os que não podem ser aninhados no útero materno. E nós sabemos a diferença entre o que o filho traz no colo e que ficou congelado a 250 graus negativo. Ambos são pessoas, como eu e você. Vamos então aos exercícios agora. A técnica de reprodução assistida consiste na fecundação do óvulo materno em laboratório, a fim de introduzi-lo no útero. Já em seu estado embrionário, dá-se o nome de, fertilização in vitro, letra B, fertilização in vitro. 7.21. Em descrição que a ciência faz
das 15 primeiros dias de um óvulo, fertilização pelo espermatozoide, que temos aí, letra A, um pré-embrião. 7:22, de acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano é uma pessoa que desde a concepção à morte natural, portanto, sobre os embriões congelados, concluímos que são pessoas, possuem alma e o seu descarte é homicídio. Todas estão corretas. 7:23, analisando o que passa a fertilização in vitro e o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6:12, o autor conclui que tal procedimento pode resumir, traz angústia e tormento, pode resumir trabalho demais ao casal, embora lícito, não convém ao casal cristão. Letra C, embora lícito, não convém ao casal cristão. Muito bem, com isso, nós terminamos o texto 4 e daqui a pouco voltamos para o texto 5, 6 e 7.